E eu quero nessa noite de Santa Ceia falar um pouquinho sobre a fé firmada no Evangelho. A fé firmada no Evangelho. Por que a fé firmada no Evangelho? Porque, meus amados, olha, a fé, ela é uma coisa comum de todos os seres humanos. Você sabia que até o pecador tem fé? Você vai ver a Bíblia falar de fé fingida. A Bíblia fala de fé fingida. A gente encontra pessoas, amados, que têm fé num pedaço de madeira. Eu, quando não era crente, eu me lembro que uma vez eu ganhei uma estatuazinha de uma santa. Eu não sei nem que nome que santa era aquela. Uma estatuazinha de chumbo, bem pequenininha. Tá bem bonitinha ela. Eu botei dentro da minha carteira e disse assim: é minha protetora. Eu pergunto, isso é fé ou não é? É fé, mas está dirigida, direcionada para um caminho errado, diferente da fé bíblica, da fé proveniente do Evangelho. Estava vendo as irmãs aí, os irmãos cantando e dizendo, né, pelo sangue, falando em cruz. Já pensou você falar um homem que morreu? O que é que tem a ver um homem que morreu com salvação? Imagina na lógica humana. O que é que tem a ver um homem morrer, trazer a salvação para outros? O que é que tem a ver o sangue de Jesus para me purificar de todo pecado? A gente crê isso pela fé. A fé extraída daqui. Amados, a tendência do ser humano é querer materializar as coisas. Veja bem, a Igreja Católica, eu tenho todo respeito pela Igreja Católica, irmãos, porque há 1500 anos, ela passou 1500 anos trazendo a Bíblia, trazendo as informações da fé, mas ela começou a se desviar em uma série de coisas, materializar as coisas, como por exemplo a venda da indulgência. Ano 1500, por aí, 1517 foi a Reforma Protestante, quando Martinho Lutero foi lá na cidade de Wittenberg e firmou as 95 teses dele e colocou lá, porque ele leu esse versículo aqui. Aliás, esse versículo aqui é a base. Ele leu esse texto da Bíblia e ele viu que a vida do justo é pela fé. Não existe justificação por outra coisa. Não adianta você pagar, né? Havia as indulgências era a Igreja Católica que cobrava pelo perdão dos pecados. Estabelecia um preço, a pessoa pagava aquele preço, comprava aquele documento que perdoava os pecados dele. E foi quando Martinho Lutero, lendo esse texto aqui, ele ficou impactado com esse texto, onde a síntese é: mas o justo viverá da fé, a fé bíblica. Ora, se eu alcanço salvação pela fé, perdão dos meus pecados é pela fé. Então o ser humano, de um modo geral, ele tem a tendência de querer materializar. E nós somos assim também. Você vai ver igrejas nos dias de hoje que elas tentam firmar a fé das pessoas em coisas materiais, não é? A rosa santa, leve isso aqui para casa, bote isso lá e fique assim. Não. Jesus, ninguém pode limitar ele. Ninguém pode dizer a maneira dele operar. Se ele quiser curar com a rosa santa, ele cura, mas não precisa de rosa santa para curar também não. Aleluia. Eu vou encontrar Jesus uma vez, ele pegando um pouquinho de barro no chão, cuspiu no barro, fez lodo, passou no olho de alguém, e a pessoa de uma hora para outra passou a ver. Mas veja que isso não é uma regra. Alguém chegou para ele: o que é que tu queres? Quero que veja, Senhor. Veja, ele viu. Isso não é regra, é fé. E a fé bíblica, meus queridos, esse texto aqui
Paulo começou dizendo aqui, se você acompanhar na sua Bíblia aí, na carta aos Romanos, capítulo 1, quando ele fala esse texto que nós lemos aqui, mas o justo viverá da fé, eu quero chamar a sua atenção para o versículo 16. Paulo dizendo: não me envergonho do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, porque é poder de Deus e salvação para todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Por que ele disse isso? Porque na época os gregos, eles tentavam encontrar a Deus pela filosofia. É da Grécia que surgiram os grandes filósofos da humanidade: Sócrates, Platão, Aristóteles. E os gregos, eles queriam encontrar a Deus através do conhecimento humano. Os judeus, eles buscavam sinais. Por quê? Porque desde o Antigo Testamento que os judeus viam os grandes sinais que aconteciam. Jesus abriu o mar vermelho com Moisés, e todas essas coisas acontecendo. E os judeus, a gente vai ver lá Paulo falando aos Coríntios, lá no capítulo 1, me parece, ele diz que os judeus, eles buscam sinais, e os gregos buscam a sabedoria, mas nós buscamos a Cristo, sabedoria de Deus e poder de Deus. Aleluia! Então a nossa fé, meus amados, ela tem uma característica que Paulo disse: olha, vocês têm que entender que vocês não têm que se envergonhar desse evangelho, não. Porque esse evangelho é loucura para as pessoas que parecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. E você veja a característica da nossa fé. Ela realmente, ela vai chocar uma pessoa que não é crente, e que nós vamos falar determinadas coisas que ela vai ficar chocada. Por exemplo, se eu disser que um homem é capaz de andar por cima das águas, ele fala: não creio não, só creio se eu ver. E mesmo se ver, depois ainda vai questionar. Porque a fé, meus irmãos, não é algo da mente humana. A fé não é uma virtude nossa. A fé é um poder sobrenatural de Deus, que lá em Efésios capítulo 2 diz, versículo 8, né? Que a fé, ela vem de Deus. A salvação, ela vem pela fé, e isso não vem de nós, é procedente de Deus. A fé, ela vem pelo ouvir a palavra de... Quando você vai ouvindo a palavra de Deus, todos nós, irmãos, temos alguma coisa lá dentro de nós. Aleluia! Que aqueles que querem, aqueles que procuram ser mais sinceros, aqueles que são da luz, alguma coisa que dispara dentro de nós, e um poder sobrenatural nos liga a Deus, de maneira que, se essa fé crescer, você dá a sua vida, mas não nega essa fé. Aleluia! Essa fé que Jesus praticava, essa fé que fazia que ele andasse por sobre as águas, essa fé que fez ele transformar 5 pães e 3 peixinhos em 12 cestos de pães e peixes para todo mundo comer. Essa fé, meus amados, que nós estamos aqui praticando ela hoje, dizendo a Satanás que estamos purificados pelo sangue de Jesus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então veja que ele começou mostrando que nós não tínhamos que nos envergonhar disso, não. Porque essa fé, ela vai ser conflitante com esse mundo. Você não tem que se envergonhar. Eu me lembro que lá no quartel da Polícia Militar, quando eu cheguei, irmãos, comecei evangelizando lá. Ah, meus amados, era muita perseguição e até zombaria. Porque, para começo de conversa, eu aceitei Jesus dentro do quartel.
E eu dizia comigo no início da minha fé, eu vi alguns militares lá pregando o evangelho, eu dizia, quer saber de uma coisa? Eu prego em todo canto, menos dentro de quartel. Prego jamais dentro de quartel. Jamais eu vou pregar dentro do quartel. Eu era novo convertido, negócio de 3, 4 meses de crente. Eu vi os irmãos pregando, mas eu dizia mesmo assim. E não é do jeito que você quer, meu filho. É do jeito que Deus quer. Eu dizia, eu não prego dentro do quartel. Deus me fez abrir uma igreja dentro do quartel. Porque a fé, ela não é de você mesmo. Ela é sobrenatural. Ela lhe liga com os céus. Ela lhe mostra o que Deus quer fazer. A fé bíblica não é você fazendo milagres, é Deus lhe mostrando. Você vê pela fé o que Deus quer fazer e você vai lá e Deus confirma. Aleluia! Então, eu pregando lá no quartel, eu me lembro que uma vez eu convidei um comandante para ir para um culto conosco. E ele foi. Honraram ele, botaram logo na primeira frente, na primeira fila, assim na frente. E ele sentado lá, um irmãozinho sentou junto dele. E lá os cantores começaram cantando. Na hora da pregação, o irmão que estava junto dele começou a chorar e a falar em línguas. Veja bem, era um irmão simples, um irmão que não tinha curso superior, um irmão da igreja, como a maioria dos nossos irmãos. E aquele comandante, quando ele começou a chorar e falar línguas estranhas, o comandante botou o braço em cima dele assim: meu amigo, você está passando mal? Precisa de alguma coisa? Olha o entendimento da fé de um homem que não tem Deus. Mas aquele comandante tem fé? Tem. Ele declarava que era católico. Ele declarava que tinha a religião dele. Ele ia para a igreja. Ele tinha uma fé, mas uma fé distorcida, pervertida. Aí o irmãozinho olhou para ele assim, deu uma risadinha e disse: comandante, eu nem estou triste, nem estou com problema nenhum, eu estou muito alegre. E queria que o senhor sentisse essa alegria. Aleluia! A fé nos faz nos comunicarmos com Deus de maneira que você conversa com Deus e até chora. Quantos aqui que de um momento para outro estava sozinho num determinado local, ou num carro, ou tomando banho, ou trabalhando, sentiu aquela alegria tomando conta de você e começou a chorar, sentir aquela alegria tomando conta da sua vida. Oh, aleluia! É uma ligação direta com o Espírito Santo. E Jesus disse: aqueles que creem em mim, como dizem as Escrituras, eu estou falando de fé, de acordo com a Bíblia, rios de água viva fluirão do seu ventre. Nesta noite aqui, existem muitos que estão alegres, mas tem alguns que a sua fé está fragilizada. A sua fé vai ficando fragilizada. Cuidado que Satanás quer lhe levar de volta para o mundo. Ele quer que você seja aquela pessoa, porque veja bem, eu disse que qualquer pessoa tem fé. O ímpio tem fé. Ele trabalha o mês todinho sabendo que quando chegar no fim do mês ele vai receber o dinheiro. Isso é fé. Isso é fé. O pecador lá do mundo, ele sabe que se ele sair daqui andando até o centro lá de Caruaru, ele vai chegar. Isso é um tipo de fé, mas é uma fé preliminar. É uma fé rudimentar, podíamos dizer assim, uma fé comum, que todos os homens têm. Não é uma fé cristã. É uma fé baseada no conhecimento humano. É uma fé baseada nas coisas materiais desse mundo. E infelizmente, dentro da igreja, algumas pessoas começam a deixar essa fé que está fazendo você permanecer ligado com Deus, essa fé que te alimenta, essa fé que te dá desejo de orar, essa fé que te dá vontade de dar glória a Deus, essa fé que não deixa você pecar, porque maior é o que está conosco.
Essa fé que te ensina a perdoar. Essa fé que te ensina a amar o teu irmão. Essa fé que mesmo aquele teu irmão tendo te ofendido, você olha para ele e diz: eu não vou condená-lo, eu vou perdoá-lo. Essa fé que ensina o marido e a esposa a viverem bem. Aleluia! Aleluia! Essa fé, irmãos, é a fé genuína que Paulo falou aqui escrevendo aos Romanos, quando ele diz aqui: porque nele se descobre a justiça de Deus. Primeiro, ele falou que essa fé, ela serve tanto para os judeus quanto para os gregos. Aí diz: porque nele, no evangelho, esse nele aí, se você olhar, é no evangelho. No evangelho se descobre a justiça de Deus. Eu descobri a justiça de Deus no evangelho. Eu vi que vale a pena você deixar o mundo. Eu vi que vale a pena, olha só, você ser dizimista fiel. Eu aprendi com esse evangelho e eu estou colhendo. Oh, Radakamantu Namas. Aleluia. Porque nele, nesse evangelho, se descobre a justiça de Deus de fé em fé. Cada coisa que eu vou procurando colocar em prática da Bíblia, eu vou vendo que essa fé funciona. Essa fé não é algo meramente fantasioso, é algo prático, é algo que dá resultado. Aleluia, é algo que você semeia e colhe. Em qualquer área da sua vida, na área financeira, na área do relacionamento conjugal. Quantos casais que estão abatidos aí? Por quê? Falta de fé. Falta de fé. Aleluia. E naquela época, quando Martinho Lutero viu esse texto, ele disse: não precisa pagar indulgência para perdão de pecados, não. Foi o principal fato que chamou a atenção dele, porque a igreja, querendo construir a catedral lá, uma catedral lá imensa, fazia isso, vendia o perdão dos pecados. E ele começou a questionar essas coisas, e foi quando surgiu o movimento, o movimento protestante. Os crentes agora, você não precisa, não podiam nem ler a Bíblia, mas eles não leiam a Bíblia, porque é no evangelho que vocês vão aprender a justiça de Deus de fé em fé. Aleluia! E ele vem com a frase afirmativa: mas o justo viverá da fé. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus queridos, que nós possamos, meus amados, viver essa fé, mas não apenas superficial. Não deixe que Satanás roube a alegria que Deus coloca na vida de um ser humano, na vida de um homem que quer viver essa fé verdadeira. Procure viver essa fé praticando ela em tudo que você vai aprendendo. Hoje, depois de falar essa palavra, nós vamos colocar em prática, aleluia, algo tremendo, algo que está escrito lá em 1 Coríntios capítulo 11. O apóstolo Paulo, ele chamou os discípulos e disse: vamos fazer o que Jesus mandou. Eu vou entregar para vocês o que recebi de Jesus. Porque na noite em que ele foi traído, ele tomou o pão e disse, ele fez uma santa ceia e mandou que nós continuássemos fazendo em memória dele. Porque nós um dia haveremos novamente de sentar à mesa com ele. Você crê nisso? Ou você está participando da Santa Ceia somente para não ser disciplinado? Ou você está participando da ceia porque é data de Santa Ceia?
Eu estou participando da Santa Ceia, porque eu posso apresentar minha vida a Jesus e dizer: Jesus, faz uma revista na minha vida, vê se há algo em mim que precisa melhorar. Eu sei que não sou perfeito, Senhor, mas Tu estás vendo, Deus, que eu estou Te apresentando minha vida, consagrando minha vida a Ti. E hoje neste culto eu quero testemunhar diante dos anjos, diante dos homens, diante do inferno, Senhor, que a minha vida é Tua. O que é que você está fazendo aqui nessa noite? O que é que você está fazendo aqui nessa noite? Por que você está tomando a Santa Ceia? O Senhor Jesus, irmãos, Ele deu sua vida por nós. E esse ato aqui, quando a Bíblia diz que nós, quando tomamos a Santa Ceia, estamos declarando a morte do Senhor. Sabe o que significa isso? Sabe o que significa declarar a morte do Senhor? É porque quando eu tomo a Santa Ceia, que as pessoas olham para mim e veem uma vida transformada, dizem: verdadeiramente Jesus morreu e fez efeito nesta vida. Preste atenção, as pessoas olham para mim, mas muito mais do que isso, quando os demônios olham para mim e olham para você, que vê sua vida transformada. Eita, rabaixo, homenagem. Ele que era um querubim ungido, morava no céu com Deus, não tem mais o direito que você tem. Hoje você chega diante de Deus e Jesus olha para você nesta noite e vê você mais alvo do que a neve. Isso está acontecendo. Se um pecador intelectual do mundo chegasse aqui dentro e olhasse e disse: isso é um bocado de besta, isso é um bocado de fanático religioso. Por quê? Porque ele não tem essa intimidade com Deus. Se tua intimidade com Deus, se tua fé está pequena, Deus hoje quer fazer um milagre na tua vida. Não tenha vergonha de dizer não. Você está lembrado daquele centurião que chegou junto de Jesus? Ele tinha um filho que vivia miseravelmente endemoniado. Um dia Jesus chegou junto dos discípulos para conversar com os discípulos. Aí eles estavam discutindo lá com os fariseus, com os saduceus. Aí Jesus pergunta: o que é que vocês estão discutindo? Aí pula aquele centurião e faz: Senhor, olha, eu tenho um filho que está em casa miseravelmente endemoniado. Eu trouxe para teus discípulos aqui para eles expulsarem esse demônio dele, mas ninguém pode. Se tu podes fazer alguma coisa por ele, faz. Aí Jesus olhou para ele assim. Ele disse: se tu podes fazer. Aí Jesus olhou para ele e fez: se tu podes crer, tudo é possível que crê. A fé daquele homem não era uma fé agradável a Jesus. Porque se tu podes, Jesus respondeu por ele também: se tu podes também crer, tudo é possível que crê. Aí ele fez: eu creio, Senhor. Mas sabe o que ele disse logo em seguida? Acrescenta a minha fé. Sabe o que ele estava dizendo? Eu creio, Deus, eu creio em ti, mas a minha fé não é suficiente para fazer um milagre desse. Está vendo? Uma fé pela metade, uma fé limitada. Aí a Bíblia diz que Jesus, vendo que a multidão concorria para que ele curasse aquele enfermo. Por quê? Porque havia muitas pessoas e Jesus, os judeus viviam buscando os sinais. E Jesus veio para fazer sinais mesmo para muitos crerem. Jesus, vendo que a multidão concorria, ele cura o filho daquele homem. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Mas a lição que fica aí, irmãos, é que a nossa fé, ela precisa viver
esse caráter sobrenatural. Ela precisa praticar, porque a fé sem obras é morta. Essas coisas que Deus nos manda, o Espírito Santo tem falado a você determinadas coisas. Se você deixa de ouvir a voz dele, ele deixa de mandar você fazer. Ele tem falado a você determinadas coisas para você fazer, que precisam de fé. Deixe isso, não faça mais isso, faça aquilo, seja mais fiel, seja mais santo, trabalhe mais na obra, seja um dizimista, seja um ofertante da obra. O Espírito Santo tem falado, mas você não crê. Por quê? Porque você está pegado a esse mundo. Você está pegado a esse mundo. Naquele tempo, os sacerdotes, naquele tempo de Martinho Lutero, que eu estava falando, 1517 por aí, os sacerdotes da Igreja Católica é quem queriam usurpar o povo, tirando os bens do povo, de uma maneira que usavam a religiosidade deles para isso. Hoje talvez seja você que não está tendo a fé que devia ter. Você está trocando o sobrenatural por coisas pequenas. Você vai ficando com determinadas coisas dentro de você e vai administrando. Não, um dia eu vou melhorar. Um dia eu vou melhorar. Um dia eu vou melhorar. Está lembrado de Jesus quando chegou em Jerusalém? Ele disse: Jerusalém, Jerusalém, tanto que eu queria te guardar, te proteger, assim como a galinha protege os seus pintinhos debaixo das suas asas. Mas ele não pôde fazer isso por causa da incredulidade do povo. Aleluia! Mas irmãos, eu estou crendo que Deus vai fazer milagres aqui nesta noite. No coração de alguém, Deus vai plantar uma semente de fogo do céu, fogo celestial. Ele vai pegar uma brasa do altar e vai tocar em você, tocar nos seus lábios, para você ser queimado e deixar de preguiça espiritual.